Uma boa noite a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sinais do tempo, que é um assunto ligado à transição planetária, que é um tema muito falado nas casas espíritas. E aí eu trouxe esse tema para que a gente possa entender sobre o que é a transição, o tempo dessa transição, porque tem alguém aqui que é espírita há pouco tempo? Menos de um mês. Todo mundo aqui conhece a doutrina há mais tempo. Então, desde que a gente entrou, eu tenho 20 anos de espiritismo. Desde que eu entrei na casa espírita, nós estamos vivenciando a tal da transição planetária. E a gente fica se perguntando, meu Deus, quando que isso vai acabar, né? Porque é um momento meio tumultuado, a gente entende, a gente começa a ver coisas acontecendo perto de nós que a gente não via há muito tempo, né? E a gente fica queixoso, achando que está difícil, fica querendo que passe logo esse tempo. Então eu trouxe um pouquinho, inclusive com esse título, Sinais do Tempo, porque Jesus já falava sobre isso, há 2000 anos atrás. Já era dito sobre essa transição, e, de certa forma, ela não acontece. O tempo de Deus é muito diferente do tempo da gente. Né? Não há um calendário. Janeiro, fevereiro, não há uma hora. É tudo feito com muito cuidado em respeito às leis de amor divinas que regem todos os elementos que compõem o nosso planeta e que principalmente respeite a cada evolução de cada espírito, filho de Deus. Então, quanto tempo precisa para coordenar isso tudo? O que é o tempo nisso tudo? Levando-se em conta que, né, somos espíritos imortais. Então, a gente vai falar de transição planetária, provavelmente na nossa próxima reencarnação no centro novamente. Ou não. E é isso que a gente vai falar. Tudo que eu trouxe nesse estudo, ele está num livro que chama Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Para quem quiser aprofundar, está miudinho lá, bem simples, belezinha. Para mim foi tranquilo. Né? Porque lá tem as referências de toda a bibliografia que foi utilizada para a gente chegar nesses textos que a gente vai apresentar aqui. Bom, sobre esses sinais do tempo, alguém já teve a oportunidade de conhecer o livro A Gênese? Né? É um dos livros do Pentateuco, de Kardec, e a gente estuda ele pouco, às vezes, na casa espírita. É difícil ter um estudo sistematizado que traz a Gênese. Então, ele, às vezes, é pouco conhecido pelos frequentadores da casa. E ele é muito interessante, porque no capítulo, principalmente no 18, ele fala muito sobre essa questão da transição planetária. Acho que é o material que a gente tem mais extenso sobre o assunto. Então, também recomendo, quem tiver curiosidade, de pegar a Gênese, fazer uma leitura. É muito interessante. E lá Kardec coloca o seguinte: são chegados os tempos, dizem de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então vejam bem, nós estamos falando regenerar uma humanidade inteirinha. Gente, imagina, não é para ficar ninguém para trás. Né? Então, às vezes a gente pensa assim, não, mas não posso ficar esperando fulano, não, eu sou muito independente. E aí Haroldo Dutra, numa das palestras dele, deu um exemplo muito importante que eu vou fazer ele aqui. Tudo bem, a gente é muito independente. Então tá, eu te dou uma passagem para você fazer aquela viagem dos sonhos. Mas é só você. Você vai ganhar passagem de avião, mas não tem piloto, e chegar lá não tem ninguém. Você vai ficar lá. Nos dias de hoje, para a gente, pode até parecer uma bênção, né? A gente vai dar jeito até de ir a pé, só para ter um pouquinho de sossego. No terceiro dia que você não tiver ninguém afinizado, nenhum dos seus perto de você, você vai começar a ficar aborrecido.
Você vai se sentir só. Então, a regeneração planetária, ela vai acontecer de forma, o ideal seria que nenhum irmão ficasse para trás. Porque é muito triste chegar forasteiro em algum lugar sozinho. Não queremos ser forasteiros, queremos caminhar juntos. Por mais que isso dê trabalho, que às vezes canse a gente. Né? Às vezes tem um dia que a gente não quer ver ninguém. Mas com 2 dias de descanso, a gente quer viver uma vida junto daqueles que a gente ama. No entanto, a gente sabe que não vai ser possível levar todo mundo se tivermos irmãozinhos teimosos demais. Porque o tempo precisa do aprendizado, ele é necessário acontecer. É igual na escola, não dá para ficar esperando muito. Se você está tomando bomba, a escola tem que continuar o curso e você tem que ficar ali, né, um pouco para trás. Então a regeneração ela vem de forma a mudar a humanidade e transformar o planeta para a mudança dessa humanidade. A gente vai ver lá na frente. Então, a gente está falando, quando a gente pensa assim, regeneração dos mundos, coisa de papo de espírita. A gente está falando do dia a dia da gente. É de transformação íntima que a gente tem que assumir para o dia a dia. Aí falar, ele vem de novo no centro para ouvir a mesma coisa. Gente, não tem outro caminho. Eu estava conversando aqui com meu amigo, que vez ou outra, a gente se pergunta assim, nossa, vou ter que estudar isso de novo, eu com 20 anos de espiritismo. E a gente fica esperando algo mágico acontecer. Não tem mágica aqui. É trabalho. Trabalho árduo. Mas, no entanto, todavia, nós vamos falar lá na frente que o resultado disso é uma coisa muito bacana, desse trabalho. Mas aqui, nesse momento de um planeta de provas e expiações, é trabalho. Tem hora que dá vontade de sair aqui da casa e falar assim, não, gente, vou procurar um caminho mais fácil, né? Vamos ver, vamos tirar uma carta para ver o meu destino, se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado. Não tem jeito, porque a gente tem livre-arbítrio. Então amanhã eu posso, hoje eu estou aqui dando estudo falando de Jesus, amanhã eu posso falar, não cansei, vou estacionar. E aí não tem como. Então assim, não tem outro caminho. É trabalho, trabalho e trabalho. E é trabalhar para a gente. Para que a gente seja o beija-flor que carrega a gotinha d'água e apague a fogueira que queima o mundo do amor, né? E aí tem uns sinais que Jesus vem trazendo desde quando ele veio à Terra, de como seriam esses tempos de regeneração. De transição, na verdade, planetária. A regeneração é o resultado da transição. Lá em Mateus 24, a gente lê o seguinte trecho. No período de mudanças, o que antecede a regeneração humana, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu vou ler de novo o final, que ali é muito, que eu acho importante para a gente começar a nossa conversa. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, quando a gente vê notícia todo dia de coisas que a gente não queria mais estar ouvindo, de iniquidades de guerra, né? de crimes absurdos dentro dos lares, a gente começa a perder a fé. Isso começa a virar rotina, a gente naturaliza a iniquidade. Não é possível que 2000 anos depois das lições do Cristo, a gente passe por uma pessoa, um irmão em condição, né, de vulnerabilidade social deitado no chão de uma calçada, e a gente passe e desvia o olhar achando que isso seja natural. Porque quando a gente faz isso, gente, a gente está naturalizando a iniquidade e estamos esfriando o amor. E esfriar o amor é o maior risco que pode acontecer com a alma humana.
Porque nós fomos criados para procurar a luz do amor daquele que nos criou. Representatividade do perfeito e do amor puro, do qual a gente ainda nem conhece. Sabe essa angústia, essa ansiedade, essa tristeza, esse vazio que a gente carrega, às vezes andando por este planeta tão lindo? É a falta que esse amor perfeito que nos criou nos faz. E essas angústias devem ser a força que nós precisamos para dar o primeiro passo à busca deste amor. Então, esfriar o amor dentro dos nossos corações é o maior mal que pode acontecer a um filho de Deus. Então, nós somos feitos à busca dessa luz do amor. E não podemos naturalizar as iniquidades. E quando a gente fala não podemos naturalizar as iniquidades, não é que a gente tem que sair por aí, tirar a espada da bainha, né? E cortar a orelha do soldado, porque a gente está vendo que está acontecendo uma coisa errada. Jesus nos ensinou como fazer. É respirar fundo e ser o exemplo desse amor que a gente busca. Não tem outro caminho. A gente não combate ódio com ódio. O resultado disso é mais ódio. Então, isso é de um... Assim, sabe? Jesus coloca assim, de uma clareza. E aí a gente percebe que a gente está vivendo num mundo onde voltaram as guerras. Onde voltaram embates ideológicos. Que um não conversa com o outro porque o outro acredita que tem que ser assim, mas aquele acredita que tem que ser assado. E a gente naturaliza. Não vou falar aquele irmão que está deitado no chão, que é um absurdo, que está nítido aos olhos. A gente naturaliza a indiferença com aqueles que estão morando dentro do mesmo lar que a gente. Ah, não dou conta não. Eu acho que tem que ser assim, fulano é assim. Isso é uma tragédia para a alma humana. Isso é tudo que os nossos protetores, espíritos protetores, não querem que a gente faça. Porque é um erro, né? Gente, está todo mundo caladinho aí. Por favor, me interrompam. Compartilhem as experiências de vocês. Nós estamos em casa. E aí Kardec ainda fala, nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Antes, né, historicamente, a gente tinha uma dificuldade de conhecer as culturas dos nossos irmãos que moravam um pouco distante da gente, não é mesmo? Hoje em dia, a globalização é um fato. Eu fiz um vestibular 20 anos atrás em que o tema era globalização. Porque hoje nós temos acesso irrestrito a qualquer cultura de qualquer país, à localidade de qualquer um dos nossos irmãos que vive aqui na Terra. Então, quando Kardec coloca isso, ele fala o seguinte, olha, agora não tem mais jeito. Vocês já se comunicam entre si, tem meios para tal, para que esse progresso moral, ele se alavanque para todos. E é exatamente isso que se fala na primeira mensagem. Não é para ficar ninguém para trás. É um pegar na mão do outro e seguir firme. Mas o que acontece? Essa máquina, esse avanço intelectual que a gente teve, ele não acompanhou o nosso avanço moral. Nós temos acesso a todas as culturas e o que a gente vê, que também vocês vão ver ali, que faz parte desse momento dos sinais dos tempos, em vez de a gente entender que aquele irmão tem uma cultura X e que ele foi criado daquela forma,
a gente pega aquela informação e fala, ele é diferente. Então eu não quero conversar, né? Eu não consigo interagir. A gente usa a informação que deveria ser para nos aproximar, o avanço tecnológico deveria ser para nos deixar juntos, para a gente criar polarização. E a polarização está aí. Espírita tem que acompanhar ciência. E é um fato histórico a questão da polarização nos dias atuais. O que é polarizar? É ficar um povo para cá e outro para lá. E não ter o equilíbrio. E aí Haroldo fala uma coisa também muito importante numa palestra dele. Um dos princípios mais bonitos de formação da sociedade foi descrito numa frase na Revolução Francesa. Igualdade, liberdade e fraternidade. Em cima desses pilares, que nada é por acaso, né? Isso não saiu da cabeça lá do revolucionário à toa, deveria ser um indicador do avanço do progresso da humanidade. O que Haroldo fala? Uns pegaram a liberdade, outros pegaram a igualdade, e nós esquecemos da fraternidade. Um quer a liberdade, o outro quer a igualdade, a gente briga, jogamos a fraternidade no lixo. Então, o cuidado que a gente tem que ter nesses momentos de transição planetária é a gente não colocar, e aí a gente vai falar também um pouquinho disso, ídolos na nossa vida, dos quais nos incentivem a deixar a fraternidade de lado. Gente, a gente não vai fazer um país com 50% do país. A gente não vai conseguir passar por uma transição planetária com o mínimo de dor, com metade da população de um lado, a metade da população do outro. E aí, de novo, eu falo do esfriamento do amor. O amor, ele não se dá em grandes proporções, em grandes questões ideológicas. Ele não acontece ali. O amor, gente, ele acontece de manhã, quando a gente passa o café, e aquele aroma daquele café alcança a todos aqueles que se amam e que se fazem sentar numa mesa para falar como está seu dia hoje. O amor, ele está na sofisticação daquilo que é o mais simples. E não naquilo que é grande, ideológico. Você sabe por quê, gente? A gente não dá conta disso ainda. As grandes questões ideológicas, elas estão à disposição e organizações das leis divinas, coordenados pelos espíritos puros, irmãos que já passaram pela estrada da qual a gente está caminhando e conseguiram avançar para estender esse amor lá do café da manhã que a gente nega para toda a humanidade. Então, onde está o amor de vocês? O mais simples, o mais singelo. Como vocês cultivam isso todo dia? Porque é esse aí que vai ser capaz de alcançar os corações de quem nos está próximo, e é esse que vai mudar o mundo de verdade. Tudo bem, gente? Vamos caladinho. Meda. E aí, eu coloquei aí uma foto que a gente está falando do amor de fazer, do ato de fazer um café para quem a gente ama. Mas a nossa realidade é essa aí, ó. Essa foto foi tirada há meses atrás, na Ucrânia. E de onde veio essa foto? Veio, gente, não é
do ódio. A gente não nasceu para odiar um irmão, não. Veio da maneira errada como a gente compreende o amor. Porque quando a gente fala de grandes questões, olha, eu quero mudar o país para isso, eu quero mudar, mas eu acho que eu tenho que mudar dessa forma. Ninguém quer o mal do país. Ninguém quer o mal do mundo. Ninguém nasceu para querer o mal. Mas no ímpeto de fazer grandes transformações, sem ter balizada a moral que o Cristo nos ensinou, a gente escorrega. E a gente começa a esfriar e se afasta daquilo que é principal. E o resultado é isso. E aí, Mateus, lá no 24 também, capítulo 24, Jesus fala: e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Quando Mateus fala isso, a gente pensa logo num apocalipse, numa coisa. E aí o estudo da doutrina espírita nos esclarece o seguinte: tem 3 formas de interpretar isso aí. Primeiro, são os incrédulos, que passam pelo mundo a passear. Olha para isso, não se comove, acha que não tem responsabilidade com isso, e acha que isso tinha que acontecer mesmo porque nós estamos por aí soltos no mundo e o acaso é o acaso. Tem um outro, um outro jeito de pensar essa informação, que fala assim: tá vendo? A gente foi mal criado e Deus veio com sua ira e fez com que acontecessem terremotos, Gente, e aí, lá, o que se diz assim, né? A bibliografia espírita. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira é porque envolve uma negação da providência. A segunda, porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. O que se quer dizer? Quer dizer o seguinte: primeiro, nós estamos regidos pelo mais puro amor. Então nós não estamos soltos. Estamos sendo carregados o tempo todo. E o nosso destino é o sucesso moral e intelectual. E a segunda coisa é que para isso acontecer, a gente, com o despertar da inteligência, a gente precisa criar um mundo de paz, de harmonia e de amor. Isso faz parte da lei natural das coisas. A gente precisa deixar nossa casa arrumada. A gente passa a ser uma espécie de co-criador, que é melhorar esse planeta que está aqui, para que ele possa nos receber em encarnações e ele vá se ambientando e ele vá se melhorando, até o ponto da gente precisar nem mais reencarnar em corpos de carne. Haroldo fala assim: gente, olha, ele falou uma coisa bacana, ele fala assim: eu acho que tem muito mais planeta evoluído. Porque se olhar no sistema solar, o único planeta que tem ainda espírito encarnado vivendo é o planeta Terra. E como tudo na natureza tem uma função útil, todos os outros planetas estão sendo habitados por aqueles que talvez nem precisem mais de reencarnar num corpo de carne. Então, a gente precisa fazer com que a lei divina aconteça para a transformação das coisas com o mínimo de dor possível. E isso só cabe às escolhas que a gente faz no dia a dia através do livre-arbítrio que nós temos. Nós já temos conhecimento tecnológico, gente, para fazer coisas absurdas dentro do nosso planeta. E a gente precisa usar essa inteligência para transformar esse planeta pelo amor.
Tá tudo certo? Falando besteira não, né? E aí, a doutrina espírita nos ensina o seguinte: ocorrem duas formas de destruição na natureza. A natural e a abusiva. A primeira garante a diversidade biológica e a manutenção da vida no planeta. Faz parte do processo de transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Essa transformação, ela está descrita como lei natural, que a gente chama de lei... A gente não, né? A espiritualidade chamou de lei da destruição, que está lá no Livro dos Espíritos. Ela é necessária pelo patamar de desenvolvimento que a gente tem, que aconteça. Há que se haver transformações na natureza, que talvez nos assuste a um certo ponto, mas para a renovação dessa natureza que está ali. Isso é natural. Mas a segunda, que é a abusiva, a exemplo das guerras e outros flagelos destruidores provocados pelo homem, acontece porque a espécie humana ainda se deixa governar pela natureza animal sobre a natureza espiritual e pelo transbordamento das paixões. Então não tem essa de que tem que ter guerra para ter lei de destruição. É claro que tudo a espiritualidade aproveita, né? Aqueles irmãos que estão vivendo esse momento tão difícil, né? É tudo programado pela espiritualidade maior para que aqueles que estejam passando estejam ali para aproveitar e resgatar, né, questões de débitos passados e que eles estejam ali amparados para que eles sofram o mínimo possível. Mas Jesus disse, o escândalo há de vir, mas ai daquele que fizer o escândalo. Então não tem que ter irmão nosso resgatando débito em guerra mais não. Não pode. Quem se diz cristão não pode normalizar um negócio desse. Não pode. Então é necessário que as nossas paixões, e aí a paixão, gente, ela está muito próxima do amor. É a gente saber que às vezes aquilo que a gente gosta muito e gostar da forma errada de determinadas coisas nos faz perder o foco naquilo que é necessário. No cultivo do amor simples por aqueles que nos rodeiam. O que você está falando, Verônica? Olha, viver num mundo de prova e expiação, gente, não é fácil. Levantar uma segunda-feira, batalhar seu arroz com feijão para os seus filhos, sabe? Ter aqueles convívios com aqueles que a gente escolheu para conviver e que a gente precisa resgatar débito. Não é fácil. E aí o tempo todo a gente engana e fala assim, eu mereço uma cervejinha. Eu mereço comer mais do que eu preciso, porque eu estou muito cansada. E a gente coloca, às vezes, nos excessos, a solução daquilo que nos falta, que é justamente o equilíbrio e o prazer de viver neste planeta, mesmo sendo de prova e expiação. A gente precisa, gente, encontrar a felicidade de acordar na segunda-feira. Por mais difícil que ela seja. A gente não pode viver uma encarnação inteira esperando a sexta-feira e o sábado feliz. A gente precisa encontrar Deus nas pequenas coisas da semana. Porque senão a gente vai viver pelo transbordamento das paixões. A gente vai usar de recompensa as coisas que matam o nosso corpo, que adoecem o nosso espírito. E a gente não vai ter força para coar o café para aquele que a gente ama, não. Porque cuidar, o amor, ele não nasce assim do nada. O ato de cuidar, de se doar para o outro, é a forma mais sublime de fazer o amor florescer em nós todos os dias. De quem que a gente está cuidando? Gente, a gente não está cuidando nem da gente. A gente não está tendo tempo. Então a gente tem que priorizar. Não consigo ainda lidar com aquele irmão no trabalho, mas eu posso cuidar daquele que eu tenho um pouquinho mais de afinidade e que eu estou vendo ali quietinho, tem 2 semanas que não conversa. Eu vou dar 10 minutos do meu tempo para ouvir ele desabafar.
Isso é transformação planetária. E aí eu coloco ali 2 imagens também recentes. Tragédia Rio Grande do Sul. Todo mundo viu essa imagem, acredito que viu, do cavalo. E na mesma semana, um tufão nos Estados Unidos. Foi na mesma semana, né? E aí vem o questionamento. Não há dúvida de que alguma coisa está errada de verdade. Porque essa lei natural de transformação das coisas, ela não deveria estar acontecendo dessa forma neste momento. Onde nós já temos inteligência o suficiente de cuidar da casa onde a gente habita. E aí eu fiz esse mesmo estudo no Irmão H, eu acredito que Deus estava lá, né? E aí a gente colocou a seguinte reflexão. Há 2 gerações atrás, ou até a mesma, uma geração atrás, vamos pôr meu pai. Meu pai, ele viveu por mais de 15 anos da vida dele, não, muito mais. Ele tinha uma Brasília amarela. Era o que se tinha. E aí, o que acontece? Hoje, na minha pequena vida, já troquei o carro não sei quantas vezes. Porque o carro tem que mudar a lanterna, que pôs mais um trem de segurança, e a gente tem que trocar, e a gente tem que consumir. E a gente fica nessa coisa, mas de onde está saindo tanto carro? De onde está saindo tanto celular que a gente tem que trocar esse celular todo ano porque a tecnologia mudou? De onde está saindo isso, gente? Está saindo das nossas montanhas que estão sendo moídas. Para onde está indo? Os carros que a gente não quer mais, que não tem mais... Exatamente. Como é que nós vamos sustentar isso? E aí, vocês falam, Verônica, mas todo mundo precisa trabalhar. O mundo está cheio de gente, a gente precisa trabalhar. As empresas precisam continuar, e precisam mesmo. Mas nós vamos ter que rever. Hoje, gente, já é comprovado que o cultivo e o investimento numa floresta de pé gera mais lucro do que a exploração dela para fazer bens de consumo. Gente, a gente precisa alterar as consciências no sentido de achar que só através do consumo nós vamos conseguir pôr alimento na boca de todo mundo que está aqui no nosso planeta. A gente precisa compreender e participar de um processo de transformação no dia a dia mesmo. Porque o planeta não está dando conta. Nós estamos transgredindo as leis naturais. E aí a transformação, ela vai vir com muito mais dor. Muito mais dor. Porque é lei de causa e efeito. Né? É lei de causa e efeito. Como é que a gente vai colocar a nossa casa em ordem de novo? É a nossa obrigação e responsabilidade o cuidado com a casa que nos foi cedida como escola. E que há de nos sediar enquanto espíritos regenerados, que haveremos de ser. Então não tem como. A gente vai ter que começar, por isso é que eu falo que começa lá no café. Depois vai para o trabalho. Vamos aqui, vamos reciclar. Vamos tentar fazer uma coisa diferente aqui. Vamos tentar criar um cargo que pense em uma solução mais ambiental para a nossa empresa. E assim vai ter que ser, não tem outro caminho. E não é de mentirinha, não. Porque tem muita coisa que acontece às vezes. Falar, vamos pôr aqui um selinho. Não, vai ter que ser de verdade. Vamos pôr um selinho que a empresa é amiga da natureza, mas a gente continua moendo a montanha aqui. Não vai ter jeito, a gente vai ter que olhar isso aí. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Vejam, tudo foi criado de uma forma tão harmônica que as transformações naturais do nosso planeta estão para vir na medida de nossa evolução moral e de nossa evolução intelectual.
tudo vai acontecer harmonicamente, assim como tudo na natureza. Ou deveria acontecer assim. E aí o que acontece, gente? Nós já estamos como eu disse no início, a gente ainda insiste em ser teimoso. E deixar a vida levando a gente. A gente vai seguindo o trio, né? Ah, vai todo mundo fazendo isso, eu também vou fazendo. E vamos indo, e vamos indo. Só que chega num ponto que essa lei há de se cumprir. Porque a lei divina é o seguinte, a gente acha também, e agora, o que nós vamos fazer? Nós estamos fazendo tudo errado, vai ser só dor, como é que é isso, Verônica? Eu vim aqui para receber uma mensagem de esperança e você vem me apavorar? Não, deixa eu contar uma coisa para vocês. A inteligência divina não é uma inteligência artificial. Que você fala assim, a gente, pequenininho do jeito que a gente é, e que criou a inteligência artificial, que, né, faz tanto cálculo, tanta coisa, se a gente colocar lá assim. Meu irmão, uma pessoa mata a outra. O que deveria acontecer com ela, pela lei de causa e efeito, para ela quitar esse débito? O que a gente responderia na hora? Morrer assassinado, aí ó, pronto, pagou. Né? Se perguntar para o ChatGPT, ele vai falar isso. A lei divina não é isso, não. A lei divina, ela acontece com a lei de causa e efeito, mas existe uma elasticidade por causa da misericórdia de Deus, nosso Pai. E o amor, gente, encontra caminhos que nenhuma inteligência artificial consegue ainda fazer. E o que Deus faz? Você matou meu filho? Então você vai dar a vida àquele que você tirou a vida. Na próxima vida você vai ser pai daquele que você tirou a vida. O amor resgata qualquer dor. E é isso que a gente precisa entender para que a gente agradeça todos os dias esse amor que nos carrega. Todos os dias. E que a gente faça ele se multiplicar. Só que mesmo com essa elasticidade da misericórdia divina, tem uma hora que a gente precisa caminhar, gente. Não dá para ficar estacionado, colocando a espiritualidade como só vou cuidar da minha espiritualidade. Só quinta-feira já tá bom, vou lá no centro, tomo meu passe. Cuidar da espiritualidade é viver na imortalidade da alma, que é o que nós somos. É viver como imortal. Porque a gente vive como um espírito mortal, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, e sucesso profissional, e pega isso. Hoje em dia, gente, se a gente for olhar, a gente tem que fazer exercício físico 3 vezes ao dia, tem que fazer terapia, tem que cuidar do filho, E que hora que fica o cuidado com o espiritual? Não dá para ser só dia de quinta, não. Nós temos que viver como filhos de Deus. Não tem outro jeito. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com a do habitante. A casinha de gente que é muito bagunçada só reflete o estado de espírito daquela pessoa. Se o nosso planeta ainda está tendo guerra, está tendo enchente, é porque a gente ainda está assim espiritualmente, né? Fisicamente, o globo terráqueo ha experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Quando fala abrandamento dos costumes, a gente passa batido aí, mas eu acho que isso é o mais difícil. Abrandar os costumes é mudar toda uma estrutura que a gente já carrega de conceitos das coisas que nos cercam, de outras encarnações. É mudar o jeito de ver o irmão. É ser mais leve, abrandar, acalmar, pacificar. Não tem outro jeito. E é isso que é difícil, você sabe por quê? Para a gente abrandar costumes,
é necessário que a gente se conheça de forma plena e irrestrita. E se conhecer de forma plena e irrestrita dá um trabalho danado. Eu mesmo confesso, eu fui fazer terapia. Quando começou a cavucar demais, eu falei, não, vou parar com isso, não estou dando conta. É difícil, dói. Porque aí você começa a entender que às vezes aquela angústia que você carregava, que você punha a responsabilidade no outro, a responsabilidade está toda em você. Por mais que aquele irmão tenha te feito mal, o mal que ele fez deveria só ser dele. O que você vai fazer com aquilo que te chega é responsabilidade sua. Então, abrandar os costumes é olhar para o filho difícil e falar, opa, eu preciso amar essa criatura. Abrandar os costumes é como Deus faz com a gente. Ele olha porque a gente pensa assim, há uma situação, a gente imagina Deus um juiz, né? Mas na verdade, Deus vai estar ali olhando para 2 filhos. E ele vai ter que falar, na verdade, ele é o amor pleno. Ele nunca que vai punir do jeito que a gente espera, que um juiz o faria. É como uma mãe olhando 2 filhos brigando. E precisa entender o que aquelas almas carregam ali na sua essência. Encontrar caminhos que a gente nunca imaginou que a gente tivesse que pensar. Eu sou mãe de 2 filhas. Ô bênção, porque tem hora que elas me enlouquecem tanto, que eu preciso falar assim, gente, eu preciso resgatar o coração dessa criatura, eu preciso chamar ela para minha atenção, e aí eu preciso abrandar todos os costumes, tudo aquilo que eu acho que é irredutível, eu preciso abrandar para me conseguir chegar nela e resgatar ela aqui para mim. Não tem penalidade, tem amor. Tem resgate. Só um minutinho, gente. Vou beber uma aguinha. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais de prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E aí vem essa questão, ninguém nasceu para fazer o mal para ninguém. Ninguém foi feito para isso. E quando a gente escolhe um falso profeta para se guiar, o que ele quer dizer? O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer assim, cuidado. Porque quando o amor do vosso coração esfriar, você vai começar a se sentir afogado. Porque é o amor que alimenta as almas filhas de Deus. É como se a gente começasse a se sentir sufocado. É como se nos faltasse oxigênio. E nesse desespero, a gente se agarra na primeira tábua de salvação que a gente encontra. E o risco do desespero na hora da escolha é, às vezes, escolher uma tábua de salvação que te leve mais ainda para o mar e que não te traga para a terra firme. Porque nós estamos aqui juntos, todos, num progresso coletivo. O único espírito que veio e que a gente pode realmente chamar de mestre e seguir de forma irrestrita é Jesus Cristo. Não há nenhum espírito na terra que justifique a sua fala, nós largarmos os compromissos daqueles que estão próximos de nós para acompanhar. Não há. Cuidado, gente. A gente vai se afogar. O bem é silencioso. O bem é silencioso. Então, aqueles espíritos que estão aqui trabalhando por um progresso, eles não vão atuar de forma espetaculosa, não.
Eles vão atuar em silêncio, em exemplo. E vocês, e eu, e todos nós vamos ter que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Cada um de nós está aqui sentado do lado do nosso espírito protetor. Quantas vezes no dia a gente lembra que ele está ali? Esses talvez sejam os nossos mais próximos, que podem nos salvar nos momentos de sufocamento, quando o amor esfriar. Porque esses que se mostram e que às vezes a gente brilha os olhos, a gente corre um risco muito grande de afogar e pior. A responsabilidade que a gente tem com aquela alma que a gente começa a ser deixado levar e que envaidece o nosso irmão. A gente começa a envaidecer aquele que sabe, que a gente supõe que sabe um pouquinho mais que a gente. A gente tem responsabilidade com ele também. Então, cuidado, porque nesse momento de transição, a gente pode cair em certas armadilhas, né? Almas generosas, e aí vem aí, né, a Mateus falando, e exatamente essa questão que eu coloquei aqui. Almas generosas e caridosas estarão presentes no momento de transição, empenhadas em minorar o sofrimento dos seus irmãos em humanidade. Por outro lado, surgirão aproveitadores de todo tipo, que à semelhança das aves de rapina, se alimentarão do sofrimento presente no planeta. São espíritos inescrupulosos e mentirosos que nos fazem recordar também outro ensinamento de Jesus. Pois, onde estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. E aí está lá em Mateus essa fala. Também, capítulo 24. Então, olha o cuidado. Gente, uma águia é linda, imponente. Ela nos encanta. Mas a gente tem que entender quais são as águias que estão nos guiando. Porque não tem nada de milagroso. Não há outro caminho. O caminho é oração e vigilância. O caminho é olhar para aqueles que fazem com a mão direita e a esquerda não está vendo. É esses que são os profetas, almas caridosas, que estão agora ajudando no momento de transição. Porque a gente fica esperando algo espetaculoso, como Jesus fez no tempo dele. Pois se Jesus, o único que a gente poderia seguir, veio na Terra com seu magnetismo maravilhoso, levava multidões, e os poderosos acharam que ele estava à busca de poder, e o que a gente deu para ele foi uma cruz. Se Jesus só foi reconhecido após o seu desencarne, pelos seus grandes prodígios e pela mensagem da Boa Nova que veio trazer, como é que a gente acha que é capaz de reconhecer algo tão maravilhoso assim? Só Jesus pôde fazer isso e a gente não conseguiu reconhecer. Porque a gente precisa ter olhos de ver e ouvidos para ouvir. E quando Jesus fala isso, ele fala o despertamento das almas para o amor, para o germe, para o simples, que é sofisticado, que é puro e que não é escandaloso. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Nossa, meu tempo está acabando. E as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Todo mundo está aqui, todo mundo falou que não, né, já tem um tempo que está no Espiritismo. Qual que é o fim de tudo isso que a gente aprende aqui?
Alguém sabe me dizer qual que é o fim da nossa história? É chegar no máximo. A história, o fim da nossa história é ver Deus. É ver Deus. Enxergar nele o Pai. E não como um senhor da barba branca. É como ele está em todas as coisas o tempo todo. Esse é o objetivo. E a esse amor nos render a ponto de passar a eternidade a servir os irmãos que ainda estão na caminhada. O nosso final é grandioso. Se é que a gente pode falar de final, já que as nossas almas são imortais, nossos espíritos são imortais. E aí, a gente vai conseguir realmente ver o Filho do Homem. Quando Jesus disse isso, não quer dizer que ele vai acontecer, que senão a gente fica esperando ele vir, né, de forma material, descendo do céu. Não, gente. Vai acontecer ou da gente se arrepender, da gente não conseguir vê-lo, ou chegar ao ponto de vê-lo. E de participar de tudo que é belo num trabalho de cocriação, que é o destino que nós temos. Ninguém há de fracassar. Né? Então é importante reconhecer esse potencial. Vós sois luzes, vós sois sal da terra. Então, tudo bem, está acontecendo a guerra agora, nós estamos fazendo errado, mas a gente vai fazer o certo. E a gente precisa assumir para nós esse papel de trabalho no certo. Né? E no período que ora se inicia, que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Era, porém, necessário que esses trabalhos se preparassem antecipadamente, porque eles traçam as sendas da regeneração pela unificação da racionalidade das crenças. Ditosos os que deles aproveitam desde já, tantas penas se pouparão esses quanto forem os proveitos que deles aufiram. Eu vi uma frase, não era uma frase, era uma colocação de Ariano Suassuna. Quem não conhece, ele era um grande escritor, maravilhoso, né? E ele falava assim: eu sonho com a unidade do mundo, mas eu sou cristão, católico, ele dizia. A unificação não quer dizer que todo mundo tem que ser católico, às vezes, como eu, não. A unificação quer dizer que eu vou amar o meu irmão na crença dele, do jeitinho que ele é. Qualquer que seja ela, ou que às vezes nem a seja. Porque Deus, gente, não está preocupado se o filho dele acredita ou não acredita nele, não. Ele está ali o tempo todo. Bobo é daquele que sai por aí brigando com o irmão para defender Deus. Deus não precisa de defesa, gente. Ele é soberano. A gente precisa resgatar esses irmãos através do exemplo e do amor. E aqui fala exatamente isso. Nós vamos nos unificar. Isso não quer dizer que nós vamos ser igualzinho, todo mundo igual, não. Nós vamos ter pensamentos diferentes, caminhos diferentes. E é isso que vai ser lindo. Porque se o mundo fosse todo de uma cor só, que graça teria, né? Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Assim também vós, agora na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-lo tirará. Olha Jesus falando. Vai chegar a hora que nós vamos vê-lo de novo. E quando isso acontecer, não vai ter mais aflição, não vai ter mais dor. E aí sim o mundo vai estar para um caminho de regeneração.
né? Talvez lá na regeneração a gente ainda tenha que trabalhar um pouco, porque chegar ao ponto, né? Ver Deus é lá o último estágio. Jesus talvez esteja no estágio, né? Seja um pouco mais próximo, mas é muito trabalho, é muita reencarnação. É entender que o tempo nosso não tem nada a ver com o tempo de Deus. É, pois, o fim do mundo velho, do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez, por todas as paixões pecaminosas, que o Cristo aludia ao dizer: quando o evangelho for pregado por toda a terra, então é o que virá o fim. Esse fim, porém, para chegar, ocasionaria uma luta, e é dessa luta que advirão os males por ele previsto. Ou seja, vai chegar uma hora que não vai ter jeito, nós vamos ter que caminhar. O bem vai ter que prevalecer e talvez alguém tenha que ficar para trás. Mas não é isso que Deus quer, né? E aí eu não vou ler tudo, né? Nas horas que se precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento, estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os: na verdade vos digo, que vós chorareis, vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. É o que ele fala ali. Olha, o que está acontecendo aqui é o início da regeneração, pois eu trouxe a boa nova. Ou seja, tudo que vocês precisam está aqui. Meu exemplo, com as minhas palavras, com os meus ensinamentos. Não tem como errar. E quando vocês estiverem muito entediados, igual eu falei, tem uma passagem assim: ai, não aguento mais ir no centro, estou cansado, o dia a dia me cansa. Não tem problema não. Faz o evangelho. A gente não precisa mais de nada. Pelo menos o evangelho. Chico perguntava para Chico uma vez: a doutrina espírita precisa se renovar, o que o senhor acha sobre isso? Ele falou: meu filho, a gente não consegue nem fazer o evangelho ainda, que Cristo nos ensinou. E aí eu termino dizendo: coragem, somos filhos de Deus, temos a boa nova, ninguém precisa sofrer. Precisamos arrumar a casa que a gente bagunçou, mas com o amor de cada um, pequenininho, a gente muda uma humanidade inteira. Que Jesus abençoe a todos, né? A gente encerra aqui. Eu deixo as referências bibliográficas do estudo que foi feito hoje. Eu queria ver... Quem vai fazer a prece? Pode ser? Ou vocês? Como é que é? Pode.